Boa noite. Abra sua Bíblia em Isaías 3, versículo 4. Quando o Senhor estiver limpando a... Não, peraí. Quando o Senhor... Isaías 6, versículo 3. Santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. Bendito é o Senhor que habita em meio aos louvores. Damos a Ti toda a honra e toda a glória. Amém? Senhor, muito obrigado por mais um dia de culto. Muito obrigado por cada um que está aqui e que todos que estejam aqui possam aprender mais sobre a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Estabeleça uma adoração agora neste momento. O Espírito Santo está neste lugar. A glória do Senhor está neste lugar. Sei que foi um dia de trabalho, estamos cansados, mas viemos aqui nesta noite para adorar o nome do Senhor. E eu te convido a adorá-lo. Eu te convido a esquecer, deixar de lado a sua casa, os seus afazeres e ter um momento com o Senhor, ter um momento com Deus. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em suas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Diga, Ele é fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e que amigo és. Vivo na bondade de Deus. Ele é fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel, Senhor. És fiel em todo tempo. E em todo tempo, em todo tempo tu és tão
da bondade de Deus. Às vezes nós vivemos tão corrido com a nossa vida, com os nossos afazeres. Olhamos para todas as coisas, mas às vezes nós esquecemos de olhar o quanto Deus é bom nas nossas vidas. O quanto Ele nos protege, o quanto Ele abre os nossos olhos em tomadas de decisões. Talvez muitas coisas que nós fazemos, às vezes nós nem vemos aquilo que Deus faz no nosso dia a dia. E o que eu trago nesta noite, para mim e para você, é a bondade do Senhor, a gratidão no Senhor, em todas as coisas que Ele faz, em tudo que Ele faz. Talvez nós não paramos para olhar o dia, nós não paramos para olhar o nascer do sol, nós não paramos para olhar que Ele nos dá tudo e todas as coisas que precisamos. Às vezes nós nos preocupamos com tantas coisas no nosso dia a dia e esquecemos daquilo que Deus preparou para nós naquele dia. E eu te convido a refletir nesta noite. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, te dou meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, te dou meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Obrigado, Senhor. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Continue adorando ao Senhor, adore a Ele. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Digno de louvor, só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Tu és a nossa luz, Senhor, nós Te adoramos, Jesus. Tu és a minha luz,
tua salvação e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, 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 tu és santo, ó Senhor. Oh, 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 tu és digno de louvor. Levante a sua voz e cante só em ti. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Oh, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Só em ti, só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá. Na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor.
com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei, há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá. Na sua glória com ele morar. Ele vem. Não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem. Digno é o Senhor, o nosso Deus. Digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus. Digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus. Digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá. Na sua glória com ele morar. Ele vem. Não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Obrigado, Bruno. Irmãos, eu não vou pedir para vocês ficarem de pé, não. Podem ficar sentadinhos, só curva a cabeça. Vamos orar mais um pouquinho? Eu só vou pedir um favor. Eu posso desligar aqui o ventilador? Você desliga para mim, Vi? Obrigada. Senão eu vou ficar fungando aqui. Então vamos lá. Senhor Deus, Pai querido, nós queremos te agradecer, ó Pai, por o Senhor ter nos sustentado, Senhor Deus, no dia de hoje. Queremos te agradecer, ó Pai, pela oportunidade de estarmos aqui,
Pai, em nome de Jesus, que teu Santo Espírito venha falar, Senhor Deus, os nossos corações. Que a tua palavra, Senhor Deus, venha de encontro com cada coração aqui presente, Pai. Que a tua palavra possa nos instruir, que a tua palavra possa nos corrigir, que a tua palavra, Pai querido amado, possa nos consolar, ó Pai. É a palavra do Senhor. Faça a sua vontade, Senhor Deus, em nosso meio. Que toda, ó Pai querido amado, preocupação agora fique da porta para fora, Pai. Que nossa mente esteja conectada, ó Pai, à voz do Teu Espírito Santo. Para que nós possamos, ó Pai, saborear cada palavra que vem do Teu Espírito, Pai. Para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. Amados, eu vou pedir para vocês abrirem a palavra do Senhor. No Evangelho de Marcos, capítulo 15, verso 21. Evangelho de Marcos, capítulo 15, verso 21. É só um versinho. Hoje o texto não é grandão. Amém? Todo mundo achou? Quem não achou pode acompanhar aí no telão. E constrangeram um certo Simão Cireneu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo a qual levasse a cruz. Entenderam? E constrangeram um certo Simão Cireneu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo a qual levasse a cruz. Quem é esse homem? Simão Cireneu. Já ouviram falar? É sobre ele que nós vamos falar hoje, mas as lições que ele deixou para nós. Interessante, nós estamos aí. Hoje é a última quarta-feira, gente, de novembro, né? Olha só. Que coisa, não? Piscou assim. Então, nós estamos falando esse mês, né? Sobre homens da Bíblia. Nós estamos fechando hoje novembro azul, ao qual foi escolhido para falar sobre homens da Bíblia. E interessante que tem tantos homens abençoados na palavra de Deus, né? E é muito difícil a gente ver uns pequenos personagens que a gente acha que não tem nada a ver, né? Mas esse ele tem tudo a ver. Até mesmo porque na palavra de Deus, todo mundo que é citado tem uma importância e tem um porquê por estar lá. Então, quem foi esse homem? Simão Cireneu. Ou, de forma mais correta para falar, é Cireneu, por conta da cidade de Cirene. Simão Cireneu é um personagem bíblico que aparece brevemente na história da crucificação de Jesus. E hoje nós vamos aprender algumas lições com ele. A sua história, ela aparece nos evangelhos sinóticos, né? Que são os mesmos, né? Que falam as mesmas coisas, né? Que são sinônimos, são iguais. Mateus, Marcos e Lucas. Então, vamos conhecer um pouquinho mais sobre quem foi esse homem que ficou conhecido como aquele que carregou a cruz junto com Jesus. Ele ajudou Jesus a carregar a cruz. Só que antes da gente entrar propriamente ali no texto, na palavra, na aplicação, nós vamos ter um breve momento aqui de escola bíblica, tá? Os irmãos não vêm na escola bíblica, então a gente tem que trazer aqui para o culto, né? Maria, por quê? Porque existem algumas coisas dentro da palavra de Deus que a gente precisa entender o contexto histórico para a gente entender toda a dinâmica que o texto quer trazer para a gente, senão a gente fica sem saber. Já pensou se eu chego e só falo aqui para vocês aqui que foi Cireneu? Vocês vão ser, quem que é esse? Então, existem algumas coisas dentro da palavra que a gente tem que trazer um contexto histórico para a gente se situar dentro da palavra e compreender o porquê daquilo, porquê que foi daquela forma, porquê que foi aquela pessoa. Amém? Então, vamos aí no contexto. Então, quem foi Cireneu? Da onde ele era? De onde que ele veio? Ele era judeu? Ele era estrangeiro? Quem era Simão Cireneu? Bom, a Bíblia ela não nos dá muitos detalhes sobre a sua vida, mas ela dá as informações bem importantes para a gente. Aí vai caber cada um de vocês a curiosidade. Eu sou muito curiosa, né? A única coisa que eu falo para os irmãos, quando vocês forem fazer qualquer pesquisa,
né? Isso tem um nome em teologia, né? Chama exegese. Então, quando vocês forem fazer qualquer pesquisa, tomem cuidado onde vocês vão pesquisar. Pegam fontes, né? Existem Bíblias que têm todo um estudo, né? Tem até mapa. Então, usa a Bíblia. Usa a Bíblia mesmo para vocês saberem aonde que fica cada coisa em seu devido lugar ali na palavra de Deus, tá? Então, é assim, dá algumas palavras, umas pistas para a gente aqui. O que a palavra fala? Que foi um certo Simeão Cirineu. Então, a gente já sabe o nome da pessoa. A gente já sabe que é Simão Cirineu, pai de Alexandre e Rufo. Então, a primeira coisa que a gente já sabe também, que é pai de 2 pessoas, né? E ele estava vindo do campo para ir para Jerusalém. Ele vinha do campo para ir para Jerusalém. E ele ajudou Jesus a carregar a cruz. Então, esses são os dados que a Bíblia nos dá. A Bíblia não fala mais nada a respeito dele. Interessante que quando eu fui pesquisar a respeito disso, veio muitas coisas que não estão na Bíblia, que é contexto histórico. Uma coisa que a gente também precisa aprender. Quando a gente estuda contexto histórico, por mais que fale de personagens da Bíblia, é um contexto histórico, é historiador. Pode ser que aconteceu, pode ser que não aconteceu daquela forma. Tá? Então é assim, o que a gente sempre pega como verdade absoluta? A palavra de Deus. Contexto histórico, ok, para a gente poder entender, mas não é Bíblia, tá? Entenderam? Então, fechando o momento, escola bíblica, vamos para o texto. Então é assim, Cirineu não era o nome de Simão. Naquela época, era muito comum as pessoas levarem o nome, né, da cidade de origem, né, da cidade onde ela nasceu, da cidade onde ela cresceu, né, assim como, né, Maria Magdalena, que veio de Magdala, a cidade de Magdala, José de Arimateia. Arimateia não era o sobrenome dele, Arimateia é o nome da cidade a qual ele estava. Jesus de Nazaré, Nazaré por quê? Porque Jesus era de Nazaré, tá? E por aí vai, gente. Maria de Betânia, porque ela era da cidade de Betânia, tá? Então era muito comum, é muito comum isso na Bíblia quando a gente vai ler, né? Então, ele era da cidade de eu ia falar Cirinéia. Ai, gente, pelo amor de Deus, né? A cabeça hoje não tá... Tira, Cirinéia, vai para lá. Ô, Jesus. Então, olha só. Cirene era uma cidade que ficava situada ali entre Alexandria, Cartago. Esse nome para vocês é... Não? Gente, vamos estudar Atos. Misericórdia. Né? Então, é uma planície ali mais ou menos a cerca de 16 quilômetros, segundo os historiadores falam, do Mediterrâneo. Maria, onde que fica isso hoje? Na Líbia. Líbia fica onde? Na África. Então, se ele era de lá, subentende-se que ele era africano. Subentende-se, tá? Não estou falando que ele é, porque a Bíblia não fala se ele é africano, fala que ele é de Cirene. Agora, se ele nasceu em Cirene, vai saber, né? A gente conclui que sim. E outra coisa que a gente também é importante a gente saber, nesta época, né, os historiadores dizem que Cirene foi fundada por gregos e lá havia muitos judeus. Então é assim, como que esses judeus foram para lá? Por conta das brigas, né, gente? Então as guerras, né? Então a palavra fala, né? O próprio Jesus disse que Jerusalém seria invadida, seria derribada e o seu povo iria se espalhar. Então, eles foram espalhados para lá, foram levados como cativo. Então, havia muitos judeus na cidade de Cirene. E aí, assim, o que a gente pode pensar? Essa cidade, ela foi mencionada no Novo Testamento, no livro de Atos, em várias partes do livro de Atos. Então, primeiro, ela é relacionada a testemunhas, né? Pessoas que testemunharam a descida do Espírito Santo. Isso está lá em Atos 2, 10. Todo mundo conhece Atos 2, né? Fala ali da descida do Espírito Santo, que veio como um vento impetuoso, repousaram sobre quem estava ali, os 120, línguas como se fosse de fogo, e aí eles começaram a falar em línguas e tinha um monte de pessoas de todas as nações, e dentro esses povos tinham, aí fala lá, como ouvimos cada homem em nossa própria língua em que nascemos, pardos, medos, elamitas e os que habitavam na Mesopotâmia, na Judéia e na Capadócia,
a Ponto e a Ásia, a Frígia, a Panfilha, o Egito e as partes da Líbia, junto a Cirene. Então, se a gente for andar um pouquinho mais para frente, né? Estevão, ali também, estava falando que tinha o povo de Cirene. Então, só para vocês saberem, né? Atos 6:9. Então, levantaram-se alguns das sinagogas, que é chamada a sinagoga dos libertos, e dos sirineus. Então, é assim, tudo, né, que a Bíblia está trazendo para a gente aqui, falando desse povo, só nos dá a entender que tinham judeus lá. E que esses judeus, de alguma forma, Jesus chegou até eles. Porque quando chega lá em Atos 11, em Atos 13, você vê essas pessoas, esses habitantes gente, eu estou com Cirene na cabeça, misericórdia. De Cirene, né? Falando de Jesus. Então, eles fizeram o quê? Eles evangelizaram. Olha. Então, é assim, se a gente for parar para pensar e fazer uma linha do tempo, né? Tudo pode ter começado com Simão. Lá na Via Dolorosa junto com Jesus, carregando a cruz. Entenderam por que é importante a gente saber, em algumas passagens bíblicas, o contexto histórico para a gente poder entender como que se deu? O que ele viu? Quando ele chega, que ele sai da cidade dele, sai e vem para Jerusalém. Primeira coisa, o que ele vai fazer em Jerusalém? Na época da Páscoa, quando Jesus foi crucificado, era a época da festa da Páscoa. Então é assim, todo judeu vai para Jerusalém para festejar a Páscoa, para ir lá levar os seus animais, né, ser purificados dos seus pecados, né, sacrifício. Então tinha-se essa tradição. Então todo judeu ia para lá. Então, assim, a gente entende-se que ele também era um judeu porque ele foi para lá. Porque, gente, ninguém que não fosse judeu ia querer estar em Jerusalém naquela época. Não ia lá só de curiosidade. Então, o que ele viu? Então, ele chega lá e vê a cidade empolvorosa. E aí, assim, Jerusalém nessa época já era uma cidade que ficava muito cheia. Agora, imagina com um ato igual de Jesus, né? Então, naquela manhã, na manhã de sexta-feira, onde Jesus foi crucificado, Simão de Cirene estava retomando para a cidade de Jerusalém, ele estava vindo do campo. O que a Bíblia fala? Que ele estava vindo do campo, ele estava vindo de fora. Isso não significa que ele era um camponês. Tá? Então, ele estava vindo de fora. Naquela época era muito costume que quando se via, né, quando havia um condenado, ele tinha que carregar a própria cruz. Então, quando ele chega a Jerusalém, qual é a imagem que ele vê? Ele vê um homem carregando uma cruz. Só que ele não vê exatamente um homem, ele vê quem? Um condenado. Então, ele vê um condenado carregando a cruz. Por que Maria que é condenado? A gente acabou de falar. Naquela época a tradição era aquele que tinha a pena de morte, era crucificado, porque eles estavam debaixo do jugo de Roma. Então, eles tinham que fazer o quê? Ele tinha que carregar a própria cruz. Então, quem que ele vê? Ele vê um condenado carregando uma cruz. Mas algo chama atenção, porque esse homem estava todo ensanguentado. Esse homem estava totalmente debilitado fisicamente por conta das agressões dos soldados romanos. Então ele tinha todo o corpo machucado, estava todo ensanguentado, estava com a cabeça machucada pela coroa de espinhos. Então ele estava bem debilitado pelas as agressões dos soldados. Interessante que jamais passaria na cabeça de Simão que ele faria parte de todo aquele contexto. Jamais passaria para a cabeça dele. A Bíblia conta que um dos soldados o constrangeu. Então, não é isso que Marcos escreveu, né? Em algumas traduções está. E constranger, o constranger é obrigar, né? Então, no texto que eu li para vocês aqui e obrigar um certo Simão. Então, ele foi obrigado, ele foi forçado. Ele não queria carregar a cruz, gente.
E aí vamos parar e vamos pensar. Qual seria os planos de Simão a princípio? Vou para Jerusalém. Vou levar meu sacrifício. Tá. Provavelmente, né, tinha todo um ritual, tá, na época, né? Ele comprou a roupa de linho dele para ele ir lá no templo, né? Comprar o animal, oferecer o animal em sacrifício. Aí o sacerdote ia lá, ó, degolava o bichinho, pegava o sangue, aspergia, né? E aí ali eles ficavam, né, segundo a tradição judaica, eles ficavam ali esperando, né, cair uma gotinha daquele sangue na roupa para mostrar que ele foi purificado, que o pecado dele tinha sido expiado. Era esses planos dele. Era esses planos que ele tinha na cabeça dele, tá? Gente, estou confabulando, não está isso escrito aqui, tá? Eu estou indo pela história. E aí, o que você faz quando Deus frustra os seus planos? Como que você fica? Os planos dele foi frustrado. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus ama frustrar os nossos planos quando os nossos planos não estão de acordo com os planos dele. Entendeu? Então, todas as vezes que a gente se sente frustrado num plano, mas eu orei tanto e o negócio não deu certo. Simples, amado e amada, é que os seus planos não estavam de acordo com os planos do Senhor. O coração não estava ali, ó, junto. E Deus ama fazer isso. E Ele não faz isso para punir a gente. Ele faz isso porque o propósito dele é bem maior do que aquilo que a nossa cabeça nem imagina. O que foi que aconteceu com Simeão? Ele nem imaginava o que iria acontecer com ele. E olha só, os feitos dele estão na palavra. No momento mais importante de todo mundo, gente. A crucificação de Cristo. Tá bom para você o negócio? Então, os planos nossos são frustrados quando não está de acordo com aquilo com que Deus escreveu para a gente. Provérbios 19, 21 diz assim: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalecerá é o propósito do Senhor. Salomão ainda diz: o homem faz seus planos, mas o Senhor determina os seus passos. Aleluia. Simão deve ter ficado muito frustrado, gente. Deve ter ficado muito bravo até. Ele queria carregar a cruz? Ele estava ali para carregar a cruz? Não, ele não estava ali para carregar a cruz. Ele nem mesmo sabia quem que era Jesus. De certo, ele nem mesmo sabia. Deveria ter ouvido muita coisa, né? Deveria ter falado, esse é o Messias, esse é um blasfemo, né? Deveria ter ouvido muita coisa. E aí, de repente, ele se vê obrigado a carregar, a ajudar a carregar a cruz. E aí vamos pensar, gente. Na lei de Moisés, em Deuteronômio 21, 22, diz assim: se o homem culpado de um crime que merece a morte for morto, é pendurado no madeiro, é maldito. Maldito aquele que é pendurado no madeiro. Então agora imagina você para um judeu. Ter que carregar a cruz. Ele não poderia nem relar, porque senão ele também ia ser maldito. Jesus estava ensanguentado, ele não podia nem tocar em sangue. Ele queria ficar impuro? Ele queria ser maldito? Não. Mas ele teve escolha? Ele teve escolha? Ele não teve escolha. Ele teve que obedecer. Simplesmente obedecer. E aí, o que eu quero dizer com isso? Quando nós temos um chamado, quando eu e você, nós temos um chamado de Deus, não adianta a gente querer correr. Sabe por quê? Porque tudo vai conspirar para que a gente cumpra a missão que Deus determinou, o propósito que Deus determinou. Queira a gente ou não. Mesmo a gente achando que não é para nós, mesmo a gente olhando e falar assim, que eu não, isso aqui não é para mim não, isso aí é para fulano, eu não. E mesmo que você questione, nossa, será?
Será que eu estou no ministério certo? Será que eu estou na igreja certa? Será que eu estou fazendo certo? Será? Os montes, será que a gente fica na cabeça? E assim aconteceu com Simão. Eu digo a vocês que muitas vezes o chamado vai fazer com que a gente caminhe para lugar que a gente não quer caminhar. O chamado vai frustrar os nossos planos. O chamado vai forçar a gente a experienciar situações a qual a gente não pediu para estar. E muitas vezes a gente vai falar com Deus assim: eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não pedi. Eu não pedi para estar num tal ministério. Eu não pedi para ter tal dom. Eu não pedi isso, não pedi aquilo. Por que, Senhor? Por que eu estou passando por isso? O chamado vai fazer isso com a gente. Mas para você que pergunta, né, o porquê que você está passando isso, passando aquilo outro, ou se você está no lugar certo ou não, aqui vai uma resposta de Deus para mim e para você. Porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Essa é a resposta. Então, não é eu e não é você que escolhe o chamado. Sabia disso? Não é a gente que escolhe o chamado. A gente até tenta, né? A gente começa aqui, eu acho que eu vou nesse. E o Senhor permite, porque Ele vai te preparar. Ele vai te preparar para você estar até onde Ele quer que você esteja. Eu só vou fazer um parênteses aqui para vocês entenderem essa questão aqui. Logo quando eu me converti, eu fui trabalhar os dois primeiros ministérios que eu fui trabalhar. O Ministério da Família e o Ministério Infantil. E eu tive muita experiência nesses dois ministérios. E aí, caminhei mais um pouquinho para frente, caminhei, continuei no Ministério da Família, Ministério Infantil, daqui a pouco eu já estava na escola bíblica. E eu andei mais um pouquinho e foi... Gente, eu rodei todos os ministérios, tá? Até que um dia eu cheguei no Ministério de Louvor. E eu falei assim, epa, o que eu estou fazendo aqui? Né? Eu só obedeci. Foi por pouco tempo, porque o Senhor tinha um propósito no lugar onde estava e o porquê que eu estava lá. Né? Não que eu cante. Eu canto no banheiro muito bem. Mas eu fui obedecer o Senhor. E fui. E Ele deu graça. Ele deu graça. E eu falava assim, eu pensava comigo, eu não falava para ninguém, mas eu pensava comigo, assim, o que eu estou fazendo aqui? Para que eu estou aqui? Até eu entender o que Deus queria, o porquê que eu estava ali. E teve uma vez uma certa pessoa que chegou e falou para mim assim, ô Maria, o que você está fazendo lá no Ministério de Louvor? Eu falei assim, sei não, irmão. Aí ele falou, porque o seu ministério não é esse. O seu ministério é ministério infantil. Aí eu falei, Aí, gente, na época eu não tinha mansidão, tá? Aí na época eu falei assim, nossa, irmão, parabéns para você. Deus nem respondeu qual é o meu chamado e respondeu para você. Nossa, que legal, hein? Então é assim, lugares que Deus te coloca. Foi um tempo que eu passei. Porque Ele tinha outro ministério. Que foi quando eu recebi a palavra, eu não entendi nada. Que a pessoa chegou e falou para mim assim, Deus te deu um outro ministério, não é mais para você ficar no ministério infantil, você está teimando, você está desobedecendo para estar, você está insistindo, esse ciclo da sua vida já fechou, e Ele está te dando um ministério de fogo, um ministério árduo, e é aqui onde Ele está, porque Ele te chamou na terra para isso. E aí ficou, né? Eu falei, meu Deus, e agora? Então, é assim, etapas que Deus vai colocando você. Então, assim, nunca diga que o lugar que você está errado, porque Deus está te preparando para algo que você não sabe. Você não sabe. Porque é assim, gente, a gente trabalha em ministério e a gente não tem clareza daquilo que Deus quer para a gente. E a cabeça da gente buga. E o diabo ainda usa isso, usa ferida de rejeição, usa um monte de bagunça que tem dentro do coração da gente, para tentar a gente desviar do foco, porque ele sabe. Porque o inimigo também, ou você acha que o inimigo não sabe que você é uma bomba lá no inferno? Que você vai causar estrago lá no inferno? Ele sabe. Você não sabe, mas ele sabe.
Então é assim como Simeão não tinha ideia do que ele iria participar, eu e você também não sabe. Porque a palavra do Senhor também fala assim, que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Amém? Está entendendo, igreja? Então, assim, nunca diga que você não tem nada a ver com isso. Você tem tudo a ver com isso. Com aquilo que o Senhor preparou para o reino. Maria, mas eu não sei isso, não sei. Gente, eu não sei cantar. Eu não fui. Eu falei, Deus dá graça. Se é o que Ele tem para você, Ele dá graça. Agora, o que você precisa estar é ligado com o Espírito Santo. Ou ter alguém ligado no Espírito Santo para te ajudar a conduzir. E Deus sempre levanta. Deus sempre levanta Simeões para estar do nosso lado. Sempre. Sempre. A gente nunca está sozinho no ministério que Deus deu para a gente. Nunca está. Porque primeiro, Deus não nos abandona, nem o Espírito Santo. E segundo, Ele coloca pessoas de carne e osso para poder ajudar a caminhar. Então, amados, não é você quem escolhe. Quem escolhe é Deus. Então, até você ser preparado para aquilo que o Senhor quer, você pode... Deus te deu um monte de dom, então coloca o dom aí. Ah, sei fazer uma comida. Vamos trabalhar. Ah, eu sei lá, varrer o chão. Vamos varrer o chão. Né? Ah, eu sei fazer coisas manuais. Vamos ajudar então, ministério infantil, sei lá. Ah, eu gosto de ler, gosto de dar aula. Né? Entendo, eu sei, eu tenho conhecimento para isso. Mas o que acontece? Nós não queremos pagar o preço de carregar, né, a cruz. A gente não quer abrir mão do nosso tempo. A gente não quer doar o nosso tempo. É muito mais fácil a gente ficar espiando. Mas uma coisa eu vou falar para você. Você que está igual Simeão, espiando, toma cuidado. Daqui a pouco aparece um soldado para te puxar. E vai puxar. Guarda isso. A sua frustração de hoje, o seu cansaço de hoje, o peso que você sente hoje de carregar o chamado, tudo isso é para você realizar coisas extraordinárias no reino de Deus. Nada é por acaso no reino de Deus. Deus não fica devendo nada para ninguém. E aí, eu digo para você, aceitar chamado é olhar nos olhos de Jesus. Aceitar o chamado é sentir o cheiro do sangue de Jesus. Aceitar o chamado é sentir o suor, o peso da cruz. É caminhar lado a lado com Jesus. É cumprir o que está em Lucas 9:23. O que está lá em Lucas 9:23, Maria? Alguém que quer vir por mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Simeão fez isso sem saber. E nós? Será que a gente está tomando a nossa cruz de todos os dias? Simeão teve que negar o seu próprio orgulho, renunciar à sua religiosidade, à sua reputação. Ele não tinha nenhuma opção, ele tinha que apenas obedecer. A cruz era dele? Não, não era dele. Mas nem tem um pouco de Jesus. A cruz não era de Jesus. Aquela cruz que Jesus carregou foi feita para Barrabás. E o que eu quero fazer aqui agora assim, igualar. Não é igualar a palavra, mas eu acho que os irmãos entenderam. Estão me faltando as palavras hoje. Mas assim, eu quero fazer uma analogia de Barrabás com o pecado. Né? Uma simbologia, né? De Barrabás com o pecado. Então, aquela cruz que Jesus estava carregando, não era dele, era de Barrabás. Cada um de nós aqui somos Barrabás, então era a minha e a sua cruz. A condenação do pecado que estava sobre Jesus, Jesus carregou primeiro a nossa cruz. Porque está escrito lá na palavra, Ele levou as nossas transgressões, anulou a sentença de dívida que estava contra nós, cravando-as na cruz do Calvário. Aleluia. Para quê? Para que hoje eu e você possamos ser livres. Livres para carregar a mensagem da cruz. É isso que a gente tem que fazer, a gente tem que carregar a mensagem da cruz.
O que é a mensagem da cruz? Salvação, redenção, amor. E para este tempo, e é para este tempo. Qual é a cruz que nós, como cristãos, nós temos que carregar para este tempo? É a cruz da abnegação, é a cruz da resignação. Vamos falar devagar que sai. O que é, Maria, a abnegação? Eu não estou entendendo o que você está querendo dizer. É sacrifício, gente, sacrifício voluntário. É sacrifício em detrimento ao outro. Para o outro, não é para você próprio. É para você matar os seus desejos em favor do outro, em benefício da outra pessoa. Isso é amor ao próximo. Isso é ser servo. É isso que Jesus veio ensinar. E a resignação, Maria, o que é isso? É uma submissão passiva à vontade do outro. E quando fala passiva, é que eu obedeço porque eu entendo o porquê eu estou obedecendo. É uma obediência e submissão a Deus, que é o centro do Evangelho, que é Jesus. Então, a mensagem da cruz que nós precisamos carregar hoje é isso. É renunciar a nós mesmos, em favor do outro. É ter misericórdia. É ter amor. Muito se fala de empatia, dá até raiva dessa palavra. Porque as pessoas falam empatia como se fosse uma coisa tão banal, e não é. Vai muito mais além de que se colocar no lugar do outro. Cirineu, sem saber, fez parte dos planos que Deus traçou desde a fundação do mundo para a humanidade. Olha, gente, Deus escolheu um homem para andar junto com teu filho, para cumprir um propósito que ele tinha feito desde a fundação do mundo. Simão carregou a mensagem da cruz sem saber. Mas mesmo sem saber, era necessário que Simão passasse por aquilo. Ele precisava testemunhar, ele precisava viver, porque a vida dele precisava ser transformada antes, para transformar vidas de outro. É assim que Deus faz. Primeiro Ele nos cura, para depois a gente curar o outro. Ele nos liberta, para depois a gente libertar o outro. É assim que funciona. É um processo. Então, Simeão teve que passar por esse processo. A Bíblia não fala o quanto ele andou com Jesus. Nós não temos esse dado. Mas, como nós sabemos que quando a gente tem um impacto com Jesus, a nossa vida muda, então a vida dele provavelmente mudou. Aqueles instantes que ele passou ali carregando a cruz com Jesus, a vida dele não foi a mesma. Não tem como, é impossível ele ter permanecido da mesma forma. Ninguém que caminha com Jesus permanece o mesmo. Ninguém que teve uma experiência profunda com Jesus fica indiferente a ela, por mais árdua que seja essa experiência ou a situação que você esteja vivendo. E aí eu pergunto para você, entendeu o chamado, irmão? Deus está falando aí no coração? Como é que está aí? E aí, você acha que o seu chamado é um peso? Deixa eu te falar. Quem entendeu o chamado sente o peso de forma diferente. Não é aquele peso de, eu vou morrer, eu não estou conseguindo levar. Não, não é esse peso que eu estou falando, não. É o peso do amor. É o peso da responsabilidade. É o peso da renúncia. Então, quem entendeu o chamado, gente, sabe que tem um propósito. Pode não saber exatamente o que é, mas sabe que tem um propósito. Sabe por quê? Porque quando a gente entende o nosso chamado, quem foi chamado para orar, ora doente, ora triste, ora cansado, ora precisando de oração. Quem foi chamado para guerrear, guerreia sem querer, entra na briga que não é sua, leva a flechada. É assim que é. Quem foi chamado para ser escudeiro, entra na briga, não quer nem saber, entra na briga, vai levar pedrada, vai levar estilingada. Por quê? Porque é chamado. Não foi você que escolheu, foi Deus que te chamou.
Quem foi chamado para guerrear, quem foi chamado para ser escudeiro, entra na trincheira sem saber se vai sair vivo ou morto, mas vai. Por quê? Porque tem propósito. Quem foi chamado para pregar, prega chorando, prega cansado, prega com dor, prega sem dor, prega com faltando força física, força emocional e por aí vai. Mas não entrega os pontos. Por quê? Porque ele sabe que ele tem um propósito. Porque ele sabe que Deus está usando a vida dele para que alguma pessoa não morra. Porque ele sabe que ele é a esperança para alguém. Então é assim, meu amado, você que está cansado. Você não está sozinho. Deus se encarrega de levantar Simão de Cirene para ajudar você na caminhada. Os propósitos de Deus vai muito além do que as nossas vontades, do que os nossos desejos. Os planos do Senhor são muito mais altos que os nossos. Os sonhos dele são muito mais altos que os nossos. A gente pode sonhar, a gente pode planejar, sim, mas como a palavra dele diz, é Ele que determina. No final, é tudo para Ele. É tudo sobre Ele. Não é sobre nós, é sobre Ele. Aleluia. O peso que a gente sente hoje, que a gente enfrenta hoje, vai levar a gente com um encontro transformador na nossa vida. E através da nossa vida, em função da outra pessoa. O chamado não mata. Ele só nos fortalece. Então, amados, não ignore o chamado, não. Não coloque, jamais coloque os seus próprios interesses acima do chamado de Deus, acima dos propósitos de Deus. O peso do chamado que você sente hoje será a maior honra da sua vida. A maior honra da vida de Simão foi estar do lado do Todo-Poderoso, do Salvador. Então, a palavra é ser fiel até o fim, seja fiel até o fim, porque Deus vai te dar a coroa da vida. E aí, você vai ignorar o chamado? Tem coragem? Vamos orar? Pai, nós queremos, Senhor Deus, te agradecer neste momento. Pai, obrigado pela tua palavra, Pai. Obrigado pelo teu Espírito Santo, Pai querido amado, ter falado ao nosso coração. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que essa palavra ela venha a ser selada, Pai. Selada com teu sangue, selada com o fogo do teu Espírito, Pai, no nosso coração. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos, Senhor Deus, viver o chamado do Senhor, ó Pai. Que nós possamos, Senhor Deus, entender, ó Pai querido amado, em nome de Jesus, aquilo que o Senhor confiou em nossas mãos. Que a gente, ó Pai querido amado, não venha, Pai, olhar nem para a direita nem para a esquerda e nem só ficar espiando, Pai. Mas que nós possamos, ó Pai querido amado, não recuar, Pai, aquilo que o Senhor deu nas nossas mãos. Não importa, ó Pai querido amado, o que seja, mas aquilo que o Senhor deu para nós fazermos, Senhor Deus, na casa do Senhor, para servir, ó Pai querido amado, o teu reino, Pai, em nome de Jesus, que a gente venha fazer com excelência, Pai. Cansar, ó Pai querido amado, é da natureza humana, mas o Senhor sempre levanta pessoas, ó Pai querido amado, para estar junto, Pai. Pai, em nome de Jesus, ó Pai querido amado, que sejamos, ó Pai querido amado, como o cordão, ó Pai, de 2 dobras, ó Pai querido amado, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, se aquele que estiver caindo, Pai, que o Senhor levante, Senhor Deus, pessoas para estar junto. Para que possa, Senhor Deus, levantar, ó Pai, para que possa animar, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai querido amado, eu creio que o Senhor tem um chamado para cada um que está aqui, ó Pai, porque eles não vieram aqui, Senhor Deus, simplesmente por um acaso, Pai. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor fale poderosamente, Senhor Deus. Continue falando, Pai, poderosamente nos corações, ó Pai. E que eles possam, ó Pai querido amado, a cada momento, olhar para as mãos deles, ó Pai querido amado. E que teu Espírito Santo traga, Senhor Deus, a mente deles. Quais são, ó Pai querido amado, os dons, ó Pai, que eles precisam, Senhor Deus, colocar, ó Pai querido amado, a favor da tua casa. A favor, ó Pai querido amado, do teu reino, Pai. Que sejamos, Senhor Deus, além de filhos obedientes, que sejamos, Senhor Deus, servos, segundo o coração do Senhor. Que sejamos, Senhor Deus, a cópia do Senhor Jesus, ó Pai, enquanto servos, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a renunciar a nós mesmos, ó Pai. Nos liberta de nós mesmos, ó Pai, em nome de Jesus. E Espírito Santo de Deus, que esta palavra continue a ecoar no nosso coração, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, amados? Deus abençoe. Boa noite para você que está em casa. E sexta-feira espero os irmãos aqui para a oração. Amém?